Giro de notícias no mundo do esporte. Vem com a gente. A partir de hoje, o Flávio Prado estará conosco aqui na bancada do Plantão da Saúde todas as segundas e sextas-feiras para um bate-papo sobre o impacto do novo coronavírus no mundo esportivo. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite, que bom estar aqui com vocês. Claro que já estava com um saudade. momento difícil, mas muito bom estar aqui de volta. Olha, na Europa, o futebol vai retomando as competições, já são 13 países com bola rolando e outros 7 com retorno programado. Entre os campeonatos europeus que foram retomados nesse final de semana, destaque para a Copa da Áustria, que teve o Red Bull Salzburg faturando o título do torneio ao golear o Austria Lustenau por 5-0. Teve campeão também na Sérvia, com o Estrela Vermelha goleando o Rad por 5-0 e garantindo assim o bicampeonato sérvio por antecipação. Na comemoração, não houve tanta preocupação assim com os protocolos de segurança sanitária, né? Esqueceram. Já na Hungria, os jogos voltaram inclusive com a presença de público nas arquibancadas. Os torcedores tiveram acesso em número limitado, deveriam, pelo menos em tese, usar máscaras e manter distância, né? Para evitar o contágio pelo novo coronavírus. Mas nem sempre essas recomendações são seguidas, né? Aí vai ser meio difícil ainda para eles se acostumarem, né, Flávio, com esse novo normal. Verdade. No caso da conquista do Salzburg, Red Bull, ele disputou um jogo, era jogo único, ele foi campeão. No caso do Estrela Vermelha, era a sequência do campeonato. Bastava um jogo, ele acabou ganhando. E na Hungria, 10% só de público nos estádios. Pois é. E a Federação Internacional de Automobilismo e os organizadores do Mundial de Fórmula 1 ainda não divulgaram o calendário da temporada 2020. Mas os responsáveis pelas provas da Áustria e da Itália anunciaram as datas das corridas. A Red Bull Racing, proprietária do circuito austríaco de Spielberg, adiantou que serão realizadas 2 etapas no local, nos dias 5 e 12 de julho. Já o prefeito da cidade italiana de Monza, Danilo Alevi, garantiu que o tradicional Grande Prêmio italiano acontecerá no dia 6 de setembro. Nenhum dos eventos contará com a presença de público. Dá tempo, né? Porque está havendo retomada dos esportes, as cidades estão voltando relativamente à normalidade, está tudo dentro do normal. E na tarde deste domingo, o Atlético Mineiro divulgou que o meio-campista Juan Casares foi diagnosticado com Covid-19 após a 3ª bateria de exames para a detecção do novo coronavírus promovida pelo clube. Olha que coisa, né? Todos os jogadores e integrantes da comissão técnica passaram pelos testes e só o atleta equatoriano teve o resultado positivo. De acordo com o departamento médico, o jogador está assintomático, foi afastado de todas as atividades, colocado em isolamento e segue monitorado pelos médicos da equipe. E esse é o risco de você precipitar a volta do futebol. Sim, e o Cruzeiro, para não ficar para trás, anunciou algumas horas depois que o Vinícius Popó também está com coronavírus. Se o Atlético tem, o Cruzeiro também tem. E a empresa do ramo de apostas esportivas Major Sports decidiu encerrar o contrato de patrocínio iniciado em abril de 2019 com o Corinthians. De acordo com o comunicado oficial divulgado pelo clube nesta segunda-feira, a medida teria sido tomada de maneira amigável entre as partes. A decisão é uma das consequências econômicas em função da suspensão das competições ocasionada pela pandemia do novo coronavírus. Os clubes estão sentindo, né? Os efeitos da crise. Aí não tem jogo, não tem exposição, são cancelados. Inclusive não tem apostas. Pois é. Bom, vamos falar sobre a manifestação das torcidas organizadas realizada ontem aqui na Paulista. Procurados pela nossa produção, os clubes não se posicionaram sobre o assunto. As assessorias de imprensa do Palmeiras, do São Paulo e do Santos disseram que não estão previstas notas oficiais se posicionando sobre o tema. Já o Corinthians, que divulgou campanha contra o racismo nesta segunda-feira, afirmou que as ações promovidas pelos torcedores não têm envolvimento com o clube. Já era até esperado, porque esse movimento nasceu das redes sociais. E o curioso, Flávio, é que rivais, quando tem futebol, dessa vez as torcidas se uniram, especialmente corintianas e palmeirenses, além também de participação de torcedores santistas e são paulinos. É sempre, a gente sabe que as brigas elas são montadas pela rede social. E dessa vez ela foi montada também, nessa união, nesse sentido. Não dá para você criticar alguém que está gritando por democracia, óbvio que não. Mas é bom lembrar, e aí o Dória já fez alguma manifestação para evitar esse confronto, que essas pessoas de torcida uniformizadas, elas são muito bem preparadas para o embate.
Existem grupos paramilitares dentro das torcidas uniformizadas. Quando eles vão para os confrontos, entre eles mesmos, a coisa é pesada. Quantas pessoas já não morreram por causa disso? Então é bom que se tome muito cuidado realmente, porque se houver um confronto desses dois lados absolutamente antagônicos, a coisa pode ficar muito séria, muito pesada. Vidas podem ser perdidas nesses eventuais embates. Então, é muito importante que não se encontrem, porque realmente são grupos preparados para o embate, né? Você já tinha visto na história do futebol essa união de corintianos e palmeirenses em nome de um movimento político, Flávio? Não, nunca vi. Agora, ainda em cima disso, Celso, quando houve a dissolução da Iugoslávia, o Milosevic, que era na época o primeiro-ministro da Sérvia, ele começou a combater alguns países do lado. Ele queria, principalmente os albaneses no Kosovo e tal. E ele usava como escudo torcidas uniformizadas, do Estrela Vermelha. E depois ele foi considerado criminoso de guerra e tal. É preciso muito cuidado com esses movimentos. Claro, no primeiro momento por democracia, mas a gente não sabe onde isso pode terminar. Ainda Muito mais obrigada, que na Europa viu, esse Flávio? movimento nacionalista ele era mais forte. Sim. Né? Bom, sexta-feira, Flávio Prado está de volta ao Plantão da Saúde de novo para fazer comentários aqui sobre o mundo esportivo, que aos pouquinhos vai retomando as suas atividades. Você acha que está muito longe do Brasil, de São Paulo, retomar o futebol? Acho que sim. Pelo menos julho, talvez em agosto.